Expedição Bem Brasil, continuamos em terras paulistas, conhecendo mais um grande projeto da ovinocultura de corte brasileira. Estou aqui no município de Buri, no estado de São Paulo. Alberto e Letícia Correia, Fazendas União do Brasil. Obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui, não só para conhecer, mas para contar essa belíssima história do projeto e do trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado por nos receber aqui. Obrigada pela visita, é um prazer recebê-lo. Prazer é nosso. Obrigado. Como é que vocês entraram na ovinocultura, né? Vocês vêm de um trabalho, de um projeto que não necessariamente começou pela ovinocultura na pecuária, né? Como é que a ovinocultura entrou na decisão de vocês? Vocês dois são médicos veterinários, dois? Sim, médicos já veterinários. Começou lá da época ainda da academia, na faculdade, a paixão pela ovinocultura ou não? Como é que foi essa história? Uma longa história. Eu sou a intrusa da família, né? A Fazenda União do Brasil é uma propriedade familiar, da família do Alberto. Na década de 70 havia um projeto grande de suinocultura que perdurou até meados de 2009, mais ou menos. E foi o início lá da fazenda com suinocultura. Isso. Na verdade, a fazenda estava na propriedade há muitas gerações, né? E aí, na década de 70, começou com o projeto de suinocultura, perdurou até 2010. E aí, né, acabou a suinocultura, mas sobraram as estruturas. E aí, né, o pai do Alberto ficou com aquela questão: o que a gente vai fazer com a estrutura que a gente tem hoje? Né? Aí, para não perder a estrutura, numa exposição que a gente foi lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, a gente conhecia o Dr. Clairton, e ele é produtor de ovelha Texel. Foi onde a gente começou a ter essa ideia de utilizar a estrutura do suíno para fazer a ovinocultura. Então, dessa viagem acabou começando a despertar essa ideia. E daí, logo em seguida, a gente já tomou essa decisão, comprou umas 1000 matrizes. 1000 ovelhas para começar? Só para lançar, que a brincadeira aqui, como é que ela começa? Vamos começar com 1000, né? Foi um desafio bem grande, logo no início. Aí já vieram algumas ovelhas prenhas, inclusive, parindo no ônibus, no caminhão, né? E aí a gente iniciou com a Marcela, que é a esposa do administrador da fazenda. Logo em seguida eu comecei também, que eu já tinha me formado na faculdade. E aí a gente começou todo um manejo de melhoramento, Mas quando essas ovelhas chegaram, vocês conheciam da atividade? Já tinham um manejo? Muito pouco. A gente não tinha muita experiência na época. A gente não era muito focado. A Marcela é enfermeira. Né? Enfermeira de formação? Ela não tinha conhecimento técnico. Mas aí ela foi atrás de estudar, assim, os animais lá, ela teve que ir atrás de conhecimento, né, para poder lidar com a situação. Aprender com as dores ali do dia a dia. Exato. Ela foi atrás. E logo ela começou a cuidar, fazer marketing, vendas, tudo. E aí a fazenda começou a ficar conhecida pela ovinocultura. Então cresceu muito a ovinocultura na fazenda, a gente se interessou. Só que daí a gente precisava tecnificar e melhorar a produtividade. E aí a Letícia entrou, já estava se formando na faculdade também, finalizando. Você se conhecia na faculdade? Não, mas a gente se conheceu através da ideia da faculdade. Na verdade, a gente não tem nada a ver. A gente é veterinário, mas foi uma união do destino, porque a gente foi uma festa. Não tinha nada a ver. Entendi. Nada focado com bicho, com nada, né? Nada com nada. Já foi dar uma surpresa no meio de uma festa, dois veterinários se encontraram, assim, foi disso. Legal. E aí fui entrando, na verdade eu entrei na faculdade sem pretensão de trabalhar com ovinos, né? Porque eu pego pequenos animais, campo e gato. E aí, em 2017, eu fiz o primeiro estágio na fazenda, através dele, né, para conhecer. Gostei, né, me interessei. E fui seguindo. Aí eu desenvolvi um projeto de iniciação científica, utilizei aqui na fazenda. Despertei esse interesse, né, mesmo, porque eu vi que precisava de algumas melhorias, então eu via um potencial ali de trazer algumas coisas que pudessem implementar. E aí o pai dele, né, vendo que a gente tinha esse interesse, perguntou se a gente não queria tocar para frente o projeto do jeito que a gente queria, né? Então, já botando realmente um olhar mais técnico para a coisa, né? Com foco mais técnico. Já que a gente tem interesse, a gente tem interesse em dar continuidade, né, com o projeto, levar em frente, né,
vamos crescer novamente o rebanho, né? Porque em meados de 2018 a gente já reduziu bastante os animais. Já foi trabalhando na seleção, já começou um trabalho desses primeiros que vieram, já começar porque alguns critérios, tinha, né? Nessa época, muitos animais que já não estavam produzindo mais. Não estavam adaptados aqui, e ainda não estavam adaptados. A sua realidade aqui, né? Adquirindo animais de várias cabanhas. Tá. Então tava uma salada além dos 1000 que mista. vieram, já começaram a entrar outros? Não. Nesse período, né, de 2000, eu sei da história que foram buscando o Rio Grande do Sul inteiro, animais de vários lugares, ok, né? para formar esse lote. Perfeito. Exatamente. Aí acabou trazendo realidades distintas lá para o rebanho. Entendi. Não, e depois a gente foi vendendo muitas dessas matrizes e tal, então foi acabando um pouco das nossas matrizes base, e a gente foi adquirindo outras. Perfeito. E aí a gente começou a explorar outras raças também, porque a gente viu o desempenho em outras raças. E como a gente tinha a base Texo, aí ela entendeu como é que as outras raças iam comportar. Entendi. E aí, paladar, a sazonalidade, foi melhorando tudo isso aí. E aí vocês já vieram com o viés Texo, e foi quando que despertou em vocês, não, realmente é um negócio que nós vamos tocar, é um negócio que nós vamos fazer. Quando é que deu esse start, Acho que foi lá por 2020, mais ou menos, né? Relativamente recente, 4, 5 anos. Eu comecei a vir aqui em 2017, 2018. Que ele começou a jogar isca, foi nessa época. Exato. Aí que a gente começou a trabalhar um pouquinho mais junto. Quando o pai dele falou, vocês não querem tocar? Então, assim, na faculdade a gente vê muito pouco de pequena de fato. Então eu não tinha muito conhecimento técnico. Então, nesse período, todo curso que eu via, a gente ia atrás. Em Minas... A gente viajou muito, né, atrás de cursos, próprias Paco, né, que disponibilizava alguns cursos, então a gente sempre ia atrás desse conhecimento. Entendi. Aí depois foi para o Uruguai, Portugal. A gente foi trazendo para cá o que a gente ia recolhendo, e a gente foi vendo o retorno disso, né, porque o bacana da Ovino Futura é que você faz uma modificação hoje, rapidamente você vê o ciclo é curto, né, da Ovino. Que desafios vocês apontam hoje, né, que vocês olhando, fazendo uma linha do tempo e olhando lá para trás, essa aventura toda, né, desse trabalho aí, tecnificando, profissionalizando, quais foram os principais desafios que vocês tiveram na implantação da ovinocultura para chegar no ponto que está hoje? Eu acho que já vem duas na minha cabeça, assim. Primeira acho que a coisa primeira é a verminose, a gente sofreu bastante, você fala isso? Muito problema no início? A gente perdia bastante matrizes, né, tinha bastante problema de cordeiro na mamadeira, né? Porque a ovelha, né, perdia por conta de verminose. E lá no começo a gente queria fazer várias sessões de monta por ano para ter cordeiro o ano todo. Né? Mas aí, quando a gente tem um cordeiro pronto em determinadas épocas, a gente vê que não tinha mercado. O mercado também foi um gargalo. Essa é a principal coisa que eu ia comentar. Mas assim, internamente, realmente foi a verminose. A verminose e o mercado em épocas que, né, dizem que a gente precisa ter cordeiro o ano todo. Mas aí quando você vai colocar o cordeiro no mercado, não tem preço. Em algum período do ano. Exato. Então a gente falou assim, por que eu vou trabalhar com animais que dão cio o ano todo? Se quando o mercado quer esse cordeiro aqui no estado de São Paulo, é dezembro. Então eu trabalho com animal lanado, que vai dar um cio no ano, vai dar um cordeiro, 2, né? Cordeiro no ano, digamos assim, no gemelar. Vai ter o cordeiro em dezembro, que vai ser o momento que eu vou receber mais, né? Então por que eu vou ter todo esse desgaste de ter várias estações ao ano, com 2 funcionários? E através dessa, né, de buscar essa informação, o conhecimento, que vocês foram definindo, então, essa estratégia, né? Até mesmo para custo interno. A gente reduziu os custos internos, questão de mão de obra, alimentação. Perfeito. Porque senão tinha que adequar à realidade que vocês estavam trabalhando. Exato. Nós vamos ter a oportunidade daqui a pouco de conhecer a estrutura e entender, né, essa dinâmica que vocês fizeram, mas aqui conversando nos bastidores, vocês já comentam que vocês tiveram um viés muito técnico na condução do rebanho, né, e uma pressão de seleção. Queria que vocês falassem um pouco disso. Como é que foi esse olhar técnico, profissional e pressão de seleção? Daí a Letícia pode falar melhor. Então, acompanhando, né, o desenvolvimento dos animais ao longo dos anos, a gente tinha essa questão da verminose muito, né, muito impactante, né, de perder um grande número de animais por verminose, e também ter taxas baixas de prenhez, né, apesar de ter uma longa extensão de monta. Então chegou no ponto assim, que a gente queria crescer o rebanho, mas a gente estava no ponto que a gente não
poderia crescer com o que a gente tinha, porque os animais, uma parte dos animais eram bons, mas uma parte não era, então não adianta. Tinha um nó ali no meio do caminho. Então, teve um ano que a gente teve uma taxa de prenhez, 70% de prenhez, foi muito baixo, 30%. Né, 30% de ovelha que está vazia, é uma inquilina que não paga aluguel, né? Porque ela não põe cordeiro no chão. Come não paga. Mas foi mais longa, a gente estava trabalhando com 90 dias, né? Então é bem baixo. Então eu falei, vamos descartar esses 30%. Aí, né, assim, para quem tá querendo aumentar, falar de descartar 30% do rebanho é um susto, né? Muito grande. Nossa. Mas fiz toda uma apresentação, organizei ali os dados. Foi uma decisão difícil. Foi uma decisão difícil, né, de ser tomada. Porque você pensar do rebanho que está lá, que você está olhando para ele, mas você foi atrás de informação de produtividade. É isso que é o foco. É porque a gente vai, todo produtor pensa em crescimento. Exato, em número, né? Em número de quantidade. De animais, né? quantidade. Só que tem que pensar que aqueles animais que estão ali, eles estão comendo e tem que estar produzindo. Claro. Então, é justamente essa ideia de otimizar. Volta um pouquinho para trás, mas na verdade é 2 passos para trás para dar um para frente, né? Exatamente. Letícia, que indicadores vocês entenderam que seriam indicadores que vocês iriam tomar como o seu ponto de corte? Esses indicadores são os que vão nortear o nosso trabalho. Então, basicamente, o que a gente fez lá atrás, né? Então, além de descartar as ovelhas falhadas, a gente tomou a decisão de descartar as ovelhas que manifestavam qualquer sinal de verminose. O sinal clínico de verminose, bati o olho ali, papada, baixa 5, animal score baixo, etc. Começou. Exato, a gente começou a descartar. E aí, só fazendo um parênteses aqui, já interrompendo, né? Quer dizer, você, até para quem está acompanhando a expedição entender, você tem um lote de ovelhas, todas elas na mesma condição, com o mesmo manejo, com o mesmo manejo nutricional, com a mesma comida, né, para ser didático aqui. Quer dizer, você tinha um lote de ovelhas, beleza, show, do lado de ovelha que naquela condição não produzia. Score baixo, papai e tal. E aí começou a tirar essa ovelha. Então a gente tratava, mas a gente chegou num ponto que, né, como é uma realidade mundial, né, os vermífugos não funcionam, né, tem vários estudos mostrando isso, que aqui em São Paulo, pelo menos, mas é uma realidade mundial, né? Claro. Que os vermífugos não funcionam. Eu falei, gente, então assim, como eu não tenho perspectiva de ter resolver o problema, né? Alguma resolução, então vamos partir do princípio que a gente tem um lote de animais que estão recebendo boas condições ali de sobrevivência, né? Abrigo, comida, sanidade, e elas não estão adaptadas ao sistema que a gente está oferecendo. Então elas não servem, né? Até porque é de bem-estar, se você for pensar. Claro, né? Com certeza. Se o animal não está adaptado, ele não está conseguindo expressar livremente o potencial que ele tem. Que ela tem. Então, resistência à verminose foi o primeiro indicador. Sim. Esse foi aquele que começou a nortear. E a partir daí, que outros indicadores vocês estão trabalhando, começaram a trabalhar e continuam até hoje? Então, a partir do momento que a gente começou a tirar como corte, né, os animais falhados e problema com verminose, isso foi começando a melhorar. Então, no primeiro ano a gente teve uma taxa de prenhez de 70%, aí o ano seguinte já subiu para 81% de prenhez, já descartamos menos do que o ano anterior. Reduziu muito a questão da verminose, né, porque tirou os animais problema, mas ainda era, né, uma questão. Sazonalidade. Né? A sazonalidade a gente foi começando a reduzir a questão de monta. Então, a gente faz a monta noturna, 35 dias do ano, mas assim, no começo eu reduzi. Bem concentrado. 60 dias. Então, o primeiro ano foi 90, o segundo ano foi 60, depois reduzi para 45 dias, até chegar no que a gente tem hoje, que são 35 dias de monta. Qual a relação macho-fêmea que vocês estão utilizando? Quantos reprodutores para quantas fêmeas? A gente trabalha com 1 para 50. 1 para 50. Sendo a monta noturna. Então, a ovelha vai para o pasto durante o dia. O reprodutor fica no pavilhão. Fica no pavilhão. Né? Porque existem vários estudos mostrando que as ovelhas, até as vacas, né? Elas manifestam sim nos momentos do dia mais frescos. Então não adianta você mandar um carneiro para o pasto, ainda mais a gente que tem área de o carneiro, né? E quando ele está apto, então, nem ele come, nem a ovelha come, o bicho cansa, o efeito reprodução acaba comprometendo. Você acaba tendo um problema, né, ali de reduzir a taxa de fertilidade. E aí, no final, você pode até perder um carneiro do meio do caminho, né? Porque um carneiro é um ser que normalmente vem de cabanhas que tratam do coxo. Então, ele é um animal mais sensível. Ele é um cara mais caro, né? Para você comprar. E ele é um ser mais sensível. Você tem que trabalhar nessa relação macho-fêmea, ele tem que ter condição, de fato, nutricional
para dar conta, né, desse número de fêmeas que você vai colocar à disposição dele. Exatamente. Então, a relação macho-fêmea, já estamos falando aí de fertilidade, resistência à verminose, né, animais que não têm essa resistência à verminose estavam sendo descartados, taxa de fertilidade, redução da estação de monta para concentrar a monta e aumentar esse nascimento. E o que mais? O que vocês vão trabalhando? Presta atenção, vai anotando aí. Uma outra coisa que acho que você começou a trabalhar também é a habilidade materna também, né? Então assim, a gente tinha a questão de, por exemplo, fêmeas que nasciam, cordeiras, borregras de primeira cria. Tem aquela que criava o cordeiro e aquela que não criava, que abandonava. E aí sempre dava a segunda chance para ela. Porque ela não é... Primeira cria, borrega, teve algum fator externo, tá? Exato, então não dá mais uma chance ano que vem. Ano que vem ela aceitou. Mas assim, é a mesma coisa da verminose. Se tem uma que aceita o cordeiro, por que uma que não aceita, né? Claro. Ela ainda é inexperiente, é a palavra. Não. Ela tem que nascer isso, né? Já faz parte do instinto, né? Tem que ter. Então a gente começou a descartar esses animais, então hoje eu tenho assim 0,01% de animais que abandonam o cordeiro. A habilidade materna foi outro critério. A habilidade materna é uma coisa que tem uma habilidade alta, né? Sim. Existe já vários estudos mostrando isso. Então a gente pontuou bastante. Outra coisa que eu queria pontuar é a questão de tamanho, né, do animal, do framing da fêmea, né? Eu acho uma coisa importante. Que eu sempre gosto de frisar. Então, por exemplo, a gente pode ter uma ovelha de 80 quilos que vai produzir 35 quilos de cordeiro, mas a gente pode ter ovelhas de 60 que vai produzir os mesmos 35 quilos de cordeiro. Lembrando que essa ovelha vai consumir matéria seca em função do peso vivo. Quanto maior o consumo de matéria seca, então é uma ovelha que come mais. Exato. Então a gente começou ela custa mais no processo, né? Ela vai comer mais, mas ela vai produzir o mesmo. Então a gente começou, através da estruturação zootécnica, né, do acompanhamento individual das ovelhas, a gente conseguir perceber através de números. Quantos quilos de cordeiro aquela ovelha estava desmamando? Em relação desmama, que é se ela produzir um gemelar, né, aí nesse caso vale a pena, né? Exato. Então assim, a gente colocar isso numa tabela, porque assim, você vê, essa ovelha é linda. Mas produziu um cordeiro e um peso menor do que... Se você não coloca numa planilha, né? Sem enxergar a informação, né? Você olha aquela ovelha linda, gorda, que desmamou. Não é pet, né? Não, não é pet, né? Aquela ovelha, às vezes, mais magra, que desmamou, assim, tá com a cor mais baixa, mas olha o cordeiro que ela produziu. Então a gente tem que... Começou a ter esses dados, né? Ter esses dados então já temos mais uma informação aí, que é a relação quilos de cordeiro por quilos de ovelha desmamado, né? A Alberto tocou num ponto aqui também interessante, que é a questão da prolificidade. Sim. Foi um trabalho que você fez também, selecionar fêmeas de parto múltiplo? Está no caminho, né, ainda de fazer a seleção de fêmeas que vão... Como é que está esse percentual hoje de parto gemelar? Vocês já estão... Então, a gente tem ali 1,2... 20% do rebanho produzindo parto das fêmeas produzindo. Né? Cresceu bastante assim, já. A gente está colocando no rebanho. Então, hoje, a nossa seleção baseia em quilos de cordeiros mamados por ovelha. Então, eu dou preferência para segurar as filhas dessas ovelhas que desmamaram os cordeiros mais pesados. E, normalmente, essas ovelhas que desmamaram os cordeiros mais pesados, na verdade, as que desmamaram parto gemelar. Então, eu tento segurar essas fêmeas que nasceram naturalmente de parto gemelar e tento adquirir carneiros que naturalmente nasceram de parto gemelar. A gente tem a IA hoje, né, que muitas cabanhas fazem. Então a gente acaba perdendo um pouquinho dessa noção, né? Dessa herdabilidade tanto do macho quanto da fêmea. E no Texo, né? Aliás, você está trabalhando bastante a raça Texo, já tem, né? Desde a década de 70, um trabalho da Embrapa no Rio Grande do Sul com o gene burula, né? Quer dizer, já é conhecido, essas fêmeas que carregam o gene burula têm partos múltiplos, né? Quer dizer, já é conhecido da raça, né? Tanto a corredade quanto o Texo. Né? Então, da raça. Cegas, né? Você pode comprar reprodutores com gene burula, né, para introduzir nas fêmeas do plantel. Né? Toda filha dele vai ser parto múltiplo. Né? É verdade. Então a gente tem esse trabalho de procurar esses cardeiros que sejam parto gemelar e segurar as fêmeas. Então, ano a ano, a gente tem aumentado essa frequência, né, de partos duplos, que pra gente é bastante interessante, né, do ponto de vista, por exemplo, ter 100 ovelhas produzindo 200 cordeiros do que 100 ovelhas produzindo 100. Né? O mesmo número de ovelhas, comendo a mesma coisa, com a mesma mão de obra, a mesma estrutura física, produzindo o dobro, né? Quer dizer, assim, na fazenda a gente consegue hoje ter ovelhas de 60 quilos produzindo 60 quilos de cordeiro. Então por que eu vou ter uma ovelha de 80? Produzindo 30, Exato. 35. Exato. Perfeito, claro. Então...
Claramente, vocês perceberam uma evolução com essas informações, buscando indicadores, buscando seleção, fazendo projeção de seleção. O que vocês viram de mudança, de fato? Eram 1000 ovelhas, né, produzindo X quilos de cordeiro ano. Hoje vocês têm quantas ovelhas produzindo quantos quilos de cordeiro? Teve mudança nisso? Mudou? Muita mudança. A gente teve mudança econômica, mudança de tempo de trabalho, de mão de obra, alimentar, em todos os parâmetros. E claro, é muito importante você fazer anotações. Claro. Então, a anotação... Essa informação ela não chega, né? A ovelha não entrega para o seu a fichinha, estou pesando tanto, quer dizer, então, tem que estar ali, né? São 500 ovelhas, você não vai saber, fulano deu isso, aquilo. Então, se você tem um número, o chip, você consegue fazer esse acompanhamento, né? Então, hoje a gente tem, né, um volume na faixa de 600 animais, entre ovelhas e cordeiras. Basicamente, a mudança que a gente vê é na eficiência da produção. Então, hoje a gente está na procura de ser eficiente com o que a gente tem. Ou seja, a gente está concentrando nascimentos para atender, entregar um cordeiro que seja extremamente precoce em ganho de peso, que a 3 meses, 4 no máximo, seja indo para abate. E que essa ovelha ela esteja a maior parte do ano a pasto, reduzindo, né, o nosso custo de produção. E trabalhando continuamente na eficiência. Então, a gente diminuindo o rebanho, mas trabalhando com partos duplos, trabalhando em concentração de manejos, a gente consegue reduzir mão de obra, por exemplo, né, porque a gente não tem vários partos ao ano, então a gente consegue... Você sabe o período que você vai precisar de mais, né? Exato. Então, a gente tem manejos, assim, esporádicos, então eu tenho ultrassom 2 vezes no ano, eu tenho vacinação 2 vezes no ano, 3 vezes, né, que no caso tem as ovelhas também para vacinar. Então eu consigo organizar, então, tal dia eu vou ter um manejo grande, eu preciso de ajuda, então eu consigo otimizar os manejos. Para o modelo de vocês, o que vocês construíram, o que vocês desenharam, está funcionando bem, com bons resultados zootécnicos. Né? E a gente descobre que isso aí se adapta a cada região. Claro, às vezes até o seu vizinho de cerco pode não ter o meu modelo seu. Exatamente. O seu, você que desenha o seu modelo. Nós mesmos que temos que desenhar o nosso projeto. A gente pega ideias de vários lugares. Sim, e faz muitas parte. Coisas a gente não precisa reinventar a roda. Com certeza. Então, isso aí em resumo, nós podemos falar que a palavra de ordem é profissionalismo, né? Não tem outra, né? Sim, não dá para fazer meia boca, né? Tem que fazer não bem dá. feito. A ovinocultura, ela exige, né, que seja feito de forma profissional e apaixonada, digamos assim. Não tem dúvida. Então a gente tem que ter amor pelo que a gente faz e a gente tem que buscar a profissionalização para a gente reduzir a taxa de mortalidade. Então, a partir do momento que a gente consegue melhorar a qualidade da fêmea que a gente tem no rebanho, então a gente reduz os índices de mortalidade de cordeiro, por venenose. Então é tudo uma cadeia, um processo. Uma mudança que a gente faz aqui, a gente consegue melhorar todo o ciclo produtivo. Perfeito. Né? Então o cordeiro, ele vai sair do pé da mãe já pronto para abate. É isso que a gente está buscando. Né? A gente está perto. Então, assim, nossas taxas de... Isso seria o melhor dos mundos, né? Quer dizer, o momento que você não tem cordeiro, você não precisa confinar, né? O bicho já está ali pronto para acabar. Você tira o cordeiro do pé da mãe, demanda um frigorífico, é um sonho, né? E falando, aproveitando aí esse gancho seu, como é que você está desmamando esse cordeiro? Com que idade? Qual o peso que você consegue desmamar hoje dentro do seu... Praticamente o seu sistema, pelo que você está contando aqui, nós vamos lá agora para conhecer... É um sistema semi-intensivo, mas com boa parte do rebanho e boa parte do ano a campo, né? Um semi-intensivo que algumas categorias, em algum momento do ano, que você faz trato suplementar. A grande parte é a pasta. Como é que está essa estratégia de desmame? Desmama com quantos dias e com quantos quilos? Então, a gente começou com vários testes ao longo dos anos, para a gente entender qual seria o melhor momento e como esse cordeiro se desenvolveria no pós-desmame, né? Então a gente já fez mamada controlada, a gente já fez mamada desmame precoce com 60 dias, com 70, 80. Mas assim, talvez pelo vários conjuntos de atitudes, né, que a gente tomou lá atrás, hoje a gente percebe que com 90 dias esse cordeiro ele já sai do pé da mãe comendo bem, né? Ele come no pasto, ele come creep feeding e ele come silagem. Então ele sai do pé da mãe e o leite, né? Então ele tem 4 fontes de alimento, é um cordeiro que vai deslanchar, né? Ele tem toda a atividade ruminal. E essa é uma fase que a conversão alimentar é muito grande, né? Você tem o que ele consome, ele consegue converter, né? Você consegue ter um ganho de peso, que é um momento que você tem que explorar isso, né? A ideia é essa. Né? E aquela fase de estresse, de desmame,
Se a gente reduz você muito. não tem, aí o cordeiro ele não tem aquela recaída. Sim, ele claro. só E continua ganhando peso sem ter essa... A desmama mais precoce, a gente tinha esse problema do estresse do cordeiro. Então, ele estava comendo, só que aí, quando desmamava, ele reduzia o consumo para depois de um tempo ele voltar. A mesma coisa a mãe também tinha um estresse Fora problema de mastite, né? Acho que você começa a desmama precoce, você continua produzindo leite, que são detalhes importantes. E você consegue desmamar hoje 90 dias com quantos quilos? Então, nossa média no último ano foi 31 quilos. 31 quilos no desmame? 31 quilos, a média, né? E entre desmamei em setembro, outubro, novembro, eu já tinha vendido todos os cordeiros. Já estava batido. O lote de cordeiros de cabeceira, eles estavam ganhando, se não me falha a memória, 700 gramas dia pós-desmama. Bruto. Muito bruto. Você pensar num boi ganhando 1,8 kg, 1,7 kg. Nossa, é um sonho. É conversão louca, né? A conversão deles estava um espetáculo. Tudo bem, né? Tem toda a questão. Né? Claro, é o que está na ponta, lógico. Exato. Na média, o que é o seu ganho de peso para esse cordeiro desmamado até o abate? Você consegue quanto de média? O segundo lote, eles estavam na faixa de 450 gramas dia. Muito bom. Fantástico. Então, é um trabalho ali que a gente está fazendo para aumentar. Como diz, o trabalho formiguinha, né? Com certeza, mas com já indicadores e resultados fenomenais. Né? E claro, né, a nutrição não pode ficar de lado de jeito nenhum. Sem dúvida, claro. É a base. Antes de ser pecuarista, você tem que ser agricultor, né? Ter comida, né? É genética, alimentação. Muito boa de agricultura, zootecnista que está por trás para ajudar nesse exatamente. E aí você toca num ponto importante, embora vocês sejam veterinários, né? Buscar informação técnica, buscar assistência, né? Trabalhar com a experiência de outros produtores, de outros profissionais, foi importante? Sim, a gente visitou muitas propriedades, a gente conversou com muitos criadores. Você precisa conhecer. Sim, como eu falei, a gente não pode inventar a roda, a gente tem que pegar a roda já andando. E aí, para nós foi muito importante. Essa troca de experiência, lá em Minas mesmo, foi ótimo. As viagens para fora, para a gente ver como é que está a tecnologia lá fora. A gente foi para Uruguai, para Portugal. Abre o horizonte, né? Aí, nossa, vai muito além, porque você vê forma de alimentação diferente, ver como é que é a legislação lá fora, como é que é aqui. Então, mudou muito a nossa cabeça. Bom, falando aqui de eficiência produtiva, profissionalismo, assistência técnica, nada melhor do que a gente ter a oportunidade de ver em loco. Vamos lá para conhecer essa história, conhecer todo esse trabalho de campo, o trabalho que está sendo feito de pressão de seleção, indicadores zootécnicos, entender a estrutura aqui, Fazendas União do Brasil, aqui no município de Buri. Bora lá para conhecer? Bora lá, vem com a gente. Coração do agro paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo. E, através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais. Juntos, tornando o futuro do agronegócio mais sustentável. Bem, nós temos mais um setor aqui da fábrica de rações, né, onde vocês têm feito um trabalho também diferenciado. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é esse trabalho que vocês estão desenvolvendo e que setor é esse. Tá. Nós estamos hoje no setor da fábrica de ração da fazenda. Nesse setor é onde nós fazemos o armazenamento dos grãos produzidos pela unidade, pela fazenda. Então, ela produz soja, produz milho, produz sorgo, né, aveia. Então, todos esses grãos eles ficam armazenados em silos e direcionados para a produção de ração. 100% focado no atendimento de vocês mesmo aqui na fazenda. 100%. A alimentação ela é 100% produzida aqui, comprando apenas aquelas bases, né, dos núcleos que é preciso para fazer a formulação. Então, ela produz a soja e vem aqui para o setor da fábrica, onde a soja, no caso, ela é feita a extrusora da soja, né? Então, a soja em grão, ela passa por um processo, né? E onde se faz a extração do óleo e produzido aí a torta da soja. Nós temos as prensas aqui que são utilizadas, que no momento que vocês definem, uma vez estando aí armazenados os grãos, à medida que vocês necessitam, vocês vêm fazendo a prensagem aqui, a extração do óleo e a utilização da torta na formulação da dieta aqui. Na formulação da dieta. E aí entra na formulação da torta, utilizado também
nos ovinos e nos bovinos, e o óleo também é utilizado para bovinos mais especificamente, entra nessa composição da dieta. Faz parte da composição. Perfeito. Então, 100% aqui sustentável e toda ela produzida na propriedade, né? Dando essa condição aqui da sustentabilidade e da autossuficiência na produção de grãos, né? Isso aí. Detalhes aqui, Fazenda União no Brasil, conhecendo um pouco mais dos detalhes do processamento, nós vamos conhecer detalhes agora da produção de rações aqui nas diversas formulações. Nós trabalhamos aqui na Fazenda União do Brasil e essa fazenda, ela tem a produção da sua própria agricultura. Hoje nós estamos aqui com o Vinícius, a Letícia é médica veterinária, o Vinícius que é responsável pelo setor da fábrica de ração e da unidade do secador, né? Okay. Do silo secador. Então hoje nós estamos aqui do lado de fora, porque para adentrar essa estrutura exige todos os critérios de manual de segurança, então nós vamos mostrar por fora, porque ele já nos informou sobre essa responsabilidade de segurança. Então aqui nessas unidades é onde ficam armazenados os grãos, nesses silos, e nesse outro espaço é onde chega o caminhão, onde ele descarrega nessa grelha os grãos. Aí ele vai para esses silos e desses silos vai para a fábrica de ração, onde nós vamos conhecer agora. Então, produção de grãos toda na propriedade para atender toda a dinâmica aqui da pecuária da fazenda, produzido aqui, armazenado e processado aqui na propriedade, né? Produzido e armazenado aqui. Vamos lá para conhecer a estrutura? Bora lá. Bora lá para a gente entender um pouco mais desse processo de produção de grãos e o processamento das rações aqui na propriedade. Entendendo então a dinâmica da fábrica de ração, né? Continuamos com o Vinícius aqui. Então todo o processo dos silos, onde elas ficam armazenadas, vem para essa caixa, né? A caixa interna, que por todo esse sistema de motor vem para esse outro processo, que é onde moe, pesa, e aqui são os armazéns onde elas são distribuídas, então, né? Moe, pesa, e aí ou ela vai para o caminhão para ser distribuída, ou então são ensacadas essas rações. É uma dinâmica de uma fábrica de ração, né? Onde você tem armazenamento, a disposição dos grãos, né? A parte do moinho, balança, misturador com os núcleos, etc., e já vai direto para as categorias. Isso. Ou fornecimento direto para fazer dieta total, ou armazenado para fornecer de acordo com categorias. Isso. É a dinâmica da fazenda. No dia a dia, 365 dias do ano, antenado da produção de ração aqui para os diversos lotes, né? Vamos conhecendo detalhes aqui. Nutrição, planejamento alimentar, fundamental para a eficiência da produção, o que nós estamos vendo aqui fazendo a União do Brasil. Letícia, dentro dos trabalhos que você vem desenvolvendo aqui, a sua preocupação de entender, né, as raças com indicadores zootécnicos, resultados efetivamente de produção de carne, que é o principal foco. Sim. Como é que você tem trabalhado isso? Qual é a sua visão nesse negócio? Então, a gente aqui na fazenda, a gente trabalha com uma base de uma raça chamada Texel, bem conhecida, e eu gosto muito de trabalhar com cruzamento industrial. Então, pensando nisso, metade do meu rebanho é de uma raça específica e a outra metade ela é formada por diversas raças. Então, tentando buscar a melhor eficiência na produção de carne, a gente tenta sempre manter um grau de heterose bom para produzir bons cordeiros, né? Então, por isso que eu não uso uma raça só do carneiro. A gente usa, já cheguei a usar 3 raças diferentes. Esse ano a gente está focando em 2. Tem tido bons resultados, tanto em sabor, tanto em rendimento, precocidade dos cordeiros em terminação e das filhas também, que é muito importante, né? A gente trabalhar em questão de precocidade sexual, resistência à verminose. Então, eu acho que trabalhar com cruzamento industrial é muito importante para a gente atingir esses objetivos. A gente percebe aqui nesses 2 exemplares, 2 reprodutores aqui, um dos reprodutores da fazenda, essa característica, né, da condição de produção de carne, né? Animais longilíneos, uma boa distribuição de musculatura, área de dorso de lombo, pernil, paleta, quer dizer, isso que se busca falando em carne, né, Letícia? Essa é a sua preocupação aqui, né? Sim, então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplar de um carneiro que ele é comprido, ele é um pouco mais alto. Então, quando a gente trabalha com fêmeas um pouco mais baixas, né, então a gente pode trabalhar com um carneiro desse para dar uma aumentada nas fêmeas, né, no frame das fêmeas, e aumentar também o comprimento. E aí, quando a gente trabalha com fêmeas talvez desprovidas de carne, a gente pode colocar um carneiro como esse aqui para a gente poder melhorar a classificação dos filhos. E é isso que a gente faz. A gente está em estação de monta agora. E aí eu separo, antes de começar a estação de monta, eu gosto de separar as fêmeas, passo uma por uma, e separo as categorias de fêmeas e direciono os machos de acordo com o que eu quero atingir. Bom, então, falando aqui nessa produção de carne, fazendo União do Brasil, o trabalho que a Letícia vem fazendo aqui,
já várias vezes campeã do Campeonato Cordeiro Paulista, né? Já no trabalho mostrando exatamente essa eficiência, quer dizer, o Campeonato Cordeiro Paulista tem dado a oportunidade dos produtores mostrarem o trabalho que está sendo feito a nível de fazenda. E você conseguiu já bons resultados. Que cruzamentos você utilizou e o que você conseguiu nesse resultado do Campeonato Cordeiro Paulista? Então, como eu disse aqui, metade do meu rebanho, digamos assim, são compostos por fêmeas téxil e outra metade é composta por fêmeas de raças diversas. E normalmente a gente manda o téxil, né, pro campeonato, e aí mais recentemente a gente mandou os cruzamentos Poodle até pra gente testar o cruzamento, né, que é uma raça que a gente usa relativamente há pouco tempo, aqui tem 3 anos que a gente está utilizando, e o campeonato ele me permite testar esses cruzamentos e me dar uma resposta em relação ao acabamento de carcaça, ganho de peso. Então, tendo esse aval positivo, né, que a prova nos dá, a gente tem investido nessas 2 raças, né, de forma mais massiva, porque tem tido bons resultados. Quer dizer, efetivamente colocar carne, né, no gancho, que é o que importa para o produtor, né? Quer dizer, raça, ela é importante, mas é secundária quando os índios zootecnicos falam mais alto, né, Letícia? Com certeza, e manter a heterose, é isso que a gente busca aqui, fêmeas de tamanhos medianos, e produzem cordeiros pesados, né, de preferência de parto gemelar. Então, por exemplo, esse carneiro aqui, ele é naturalmente de parto gemelar, então eu seguro as fêmeas que também naturalmente nasceram de parto gemelar para aumentar a frequência de nascimentos duplos aqui na fazenda. A habilidade materna, a prolificidade, né, precocidade dos animais, o ganho de peso, né, dentro de um sistema semi-intensivo, uma boa parte dos animais a pasto, você tem conseguido bastante eficiência, mas sempre pautada em indicadores para tomar decisão, né? Com certeza. Perfeito. Vendo detalhes aqui, 2 reprodutores, um exemplar da raça Texel, outro exemplar da raça Poodle. Nós vamos conhecer mais detalhes do rebanho aqui, Fazenda União do Brasil, município de Buri, no estado de São Paulo. Etapa Sudeste, estado de São Paulo, da Expedição Via Brasil. Em terras paulistas, a expedição conta com patrocínio de cachaça Tropicana, produzida pelo meu amigo Leonardo Abrantes, de Maracaxeta, Minas Gerais. Uma cachaça de excepcional qualidade, produzida artesanalmente, atendendo a todas as normas, regras e requisitos do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. A produção de cana-de-açúcar, com todas as práticas culturais e agronômicas adequadas, manejo de solo, controle de pragas e doenças, adubação e, principalmente, a colheita no ponto certo para garantir a matéria-prima para a qualidade da cachaça Tropicana. Toda a estrutura do alambique permitindo a moagem, a filtragem do caldo e a fermentação com a utilização de fermentos naturais. A destilação em alambiques de cobre, aquecidos a vapor, permitindo um ambiente isento de fumaça, garantindo não só a qualidade da cachaça Tropicana, mas um ambiente adequado para todos os colaboradores que lá trabalham. Todo o destino dos resíduos da produção da cachaça Tropicana reutilizados na propriedade, garantindo assim o atendimento às normas ambientais e sustentabilidade da cachaça Tropicana. E o mais importante, o envelhecimento da cachaça Tropicana em barris de imburana, de jequitibá, de bálsamo e de carvalho europeu. Eu vou degustando a minha cachaça Tropicana aqui e se você quiser pedir a sua aí, entrega na sua residência. Peça a sua já. Vamos fazer um brinde aqui, a ovinocultura e a capinocultura, com a cachaça Tropicana. Obrigado, Léo, pelo apoio à Expedição Via Brasil na etapa Sudeste no estado de São Paulo. Cachaça Tropicana, peça já a sua. Forte abraço. Letícia, setor de confinamento, você tem um manejo específico, uma estratégia sua. Fala um pouco pra gente desse trabalho do confinamento, da terminação aqui na fazenda. Então, como vocês viram, né, toda a parte de alimentação é produzida aqui na fazenda. A gente tem, né, os zootecnistas que fazem a formulação. Então, a ração ali, como vocês viram, é toda produzida por nós. A gente equipara, né, a quantidade de silagem e da ração, a gente mistura. Então, está sendo fornecida aqui para os animais uma dieta total, misturada então da silagem de milho com uma ração também com base de milho e soja. Então já vem ela trabalhada dentro da categoria, você faz a formulação aqui em função das categorias, toda a parte de produção de ração que a gente viu, você formula por categorias. Exato, por categoria, e aí diariamente a gente faz leitura de coxo, né, para a gente avaliar as sobras, né, se está sobrando, se está faltando ração ou comida, para a gente fazer esses ajustes diariamente. Você tem trabalhado inclusive aqui manejos diferenciados, e uma pressão de seleção que você vem fazendo
né? E que inclusive você tem abatido fêmeas, inclusive, né? Sim, a gente está em janeiro de 2025, né? Então agora, nesse mês, a gente não tem cordeiros mais na engorda. A gente tem hoje as ovelhas gordas, né? Que estão engordando, né? Para abate. E as cordeiras que foram selecionadas numa idade ali na faixa de 6 meses. Eu fiz uma parte do que seria reposição e venda. E aquelas fêmeas que não tiveram uma adaptação adequada no pasto, que, por exemplo, apresentaram verminosa, algum outro problema, eu já encaminho para descarte, para evitar qualquer problema para quem for adquirir essas fêmeas, né? Ter uma segurança maior de adquirir fêmeas de qualidade, né? Que sejam rústicas e adaptadas ao sistema de criação mais extensivo. Pressão de seleção para ter resultado, que é o que importa, né? Exato. Então aqui hoje no confinamento a gente tem basicamente as ovelhas engordando e cordeiras na faixa de 4 a 6 meses. Perfeito. Vamos lá para ver o trato, vamos conhecer um pouco desse projeto? Vamos. Vamos lá, conhecendo detalhes aqui do confinamento da terminação Fazenda União do Brasil, aqui no município de Buri, no estado de São Paulo. Então aqui a gente tem a possibilidade de entrar com o trator, né? Mas a gente prefere fazer com a carriola, porque a gente tem uma noção maior de quantidade que a gente está fornecendo para os animais. E aqui nós fazemos um trato por dia. Então a gente faz a leitura de coxo todos os dias, né? E aí faz os ajustes diários para esses animais. Esse ajuste você faz em função da leitura de coxo e peso dos animais também, ajustando a dieta? Sim, a gente faz a pesagem quinzenalmente dos animais aqui. E a gente faz o ajuste de ração, proporção de ração, silagem, de acordo com a evolução desses animais que estão aqui na engorda. E a leitura de coxo diária? Sim. Quer dizer, como é que é esse percentual da leitura de coxo que você está fazendo? Até que percentual você considera ideal? Né? E até que percentual você aumenta o trato? Desculpa, não entendi a pergunta. Você, na leitura de coxo, né, você considera quanto você aumenta o trato ou reduz o trato em função da leitura de coxo? Então, em função de um percentual de sobra, você pesa essa sobra ou ela é visual? Ah, sim, é uma leitura visual. Tá. E o que a gente faz de ajuste, na verdade, é reduzir a proporção de silagem com a ração. Perfeito. Então a gente vai aumentando diariamente nessa proporção, mas a cada 15 dias a gente faz o ajuste da proporção de ração com a silagem para a gente aumentar a eficiência, né, do ganho de peso dos animais, para não ter desperdício também de muita ração, enfim, conforme eles vão melhorando, né, a atividade ruminal, digamos assim, para estar mais adaptados à ração, a gente vai fazendo esses ajustes. Perfeito. Você comentava com a gente aqui desses 2 lotes que estão aqui, fala um pouco para a gente desses animais que estão aqui, né, que estão sendo confinados. Como é que está essa estratégia dessa comercialização desses lotes? Então, aqui na verdade, como eu disse, são ovelhas, né, que tiveram algum problema aí no ano anterior, ovelhas mais velhas, ou cordeiras que não atingiram um padrão adequado ali de desenvolvimento, a pasto. Então, basicamente, quando há desmama, eu solto esses animais no pasto, e aí vou acompanhando esses animais visualmente, né? Se tiver algum problema de verminose, por exemplo, qualquer problema que demonstre que esse animal não se adapta ao pasto, aí eu encaminho para descarte, para não haver risco, né, de comercializar um animal que não se adapta a um sistema de produção mais extensivo. Claro. Então aqui em breve esse lote sai para abate, sai para atender o mercado de carnes. Com certeza. Perfeito. Estão vendo aqui a estratégia de confinamento. Como a Letícia chamou a atenção, os machos já foram comercializados. Nós vamos falar daqui a pouco de reprodução, entender aqui a dinâmica de reprodução da fazenda, com uma estação anual, onde tem uma concentração dos nascimentos e, consequentemente, da venda dos cordeiros. E no restante do período do ano, né, no processo de seleção, as fêmeas vêm também para confinamento, para comercialização. Bom, Letícia, mais um lote aqui de ovelhas, né? Nós estamos aqui com borregas, na realidade. Eu queria que você falasse desse trabalho que você está fazendo também de seleção, né? Que esse é um lote que passou pelo seu crivo, pelos seus critérios de seleção. Fala um pouco pra gente desse trabalho. Sim. Então, aqui a gente tem, né, na faixa de, hoje, no total, 600 matrizes, né, contando com esse lote aqui. Ok. A partir do momento que eu desmamo esses animais, eu coloco no pasto. Então, elas vão pastar durante o dia, né? Na verdade, assim, ao pé da mãe, elas já estão a pasto, né? E aí elas continuam. Eu não gosto de comercializar fêmeas ou selecionar fêmeas antes dos 6 meses, porque às vezes a fêmea que desmamou mais pesada não vai ser a melhor. Claro. Às vezes uma que desmamou um pouco mais leve, ela vai ter um desenvolvimento melhor. Uma coisa é o pé da mãe, outra coisa ela está no pasto nas condições adversas, né? Exato.
Mas aqui a gente tenta dar todas as condições para ela expressar o potencial que ela tem. Então, elas vão para o pasto durante o dia, recebem à tarde um proteinado com uma silagem e ração. Tá. E aí, nesse processo aí de 5 a 6 meses, eu vou avaliando todos os animais que apresentarem qualquer problema relacionado à verminose, que é o nosso principal foco de seleção, são encaminhadas para o descarte, como vocês viram ali em cima. Então, aqui hoje, são fêmeas que não apresentaram verminose nesse período, né? Então, tem todo um processo, né, de contribuição com os meus funcionários aqui, deles me dizerem quem são os animais que apresentaram verminose, para a gente direcionar de uma forma mais assertiva, né, os animais que não se adaptaram ao sistema de produção mais extensivo, digamos assim, né, apesar de elas receberem as condições aqui, mas eu sei que se for a pasto, elas vão estar bem ambientadas, Porque na realidade o seu sistema aqui semi-intensivo, nós podemos dizer que ele é muito mais extensivo do que semi-intensivo, porque você tem uma complementação, uma suplementação do trato e os animais presos aqui por conta de predadores. Mas a maior parte do dia os animais estão a campo, como a gente vai ver, o lote de matriz aqui estão 100% a campo. Isso. Solta de manhã, só prende de tarde. A gente solta de manhã e prende à tarde, e esse lote específico, né, que está desenvolvendo, porque elas precisam, né, estar com um score bom e ter um bom desenvolvimento para entrar em monta em março. Então, eu estou preparando elas, né, para elas terem condições de apresentarem cio, né, enfim, de terem pleno desenvolvimento para a sessão de monta que vai começar em março. Seu foco aqui é produção de cordeiros para abate, né, carne. Isso. Mas você também tem comercializado matriz, como é o caso, inclusive, desse lote, né? Você está no seu ponto de equilíbrio aqui no tamanho do rebanho que você quer, nesse primeiro momento. Quer dizer, essas matrizes já estão indo para atender outro criador? Sim. Anualmente a gente distribui, né, uma das fontes, né, de renda, digamos assim, da agricultura é a partir da comercialização de matrizes. Então, como a gente já tem um número equilibrado de matrizes, né, de fêmeas adultas, então a gente disponibilizou esse lote para venda. Então eu nem divulguei, na verdade, esse ano e graças a Deus já comercializamos 100%. Antes mesmo de falar, já estava vendido. Sim. Liquidez total. Sim. E anualmente a gente faz isso, né, a gente segura uma pequena parte, né, porque eu tenho que descartar anualmente, né, as ovelhas mais velhas. E aí eu reponho uma pequena parte, 10%, né, do que nasce, e o restante ou vai para abate ou vai ser futuras matrizes. Perfeito. Conhecendo detalhes aqui, fazendo a União do Brasil, índices zootécnicos, indicadores para tomada de decisão. Quem não tem indicador, não gerencia. Então você, produtor, quer ter uma vinocultura eficiente de resultado, passa a ter indicadores de escrituração, anotação zootécnica para tomada de decisão e avaliação do processo. Esse é o trabalho sendo feito aqui, que nós vamos conhecer mais detalhes nessa visita. Então, aqui esse lote de fêmeas, né, de cordeiros que estão de 5 a 7 meses, a gente tem pelo menos 3 raças principais. Então, a gente tem o White Dorper, a gente tem Texel, a gente tem meio sangue Poll Dorset. E por que nessa diversidade de fêmeas, na verdade, de raças diferentes? É porque a gente estava, né, ao longo do tempo aí tentando descobrir qual seria o cruzamento, né, que teria o melhor adaptação, né, para carne e para suportar, né, aqui a pressão de seleção que a gente impõe para a produção de carne, que é o foco. Então, por isso que a gente trabalha com raças diferentes, né, sempre pensando na heterose, para extrair o melhor das duas raças e adaptação. Bom, nós estamos aqui com Texel, Poll Dorset e tem algumas Ilha França que comentava com a gente que você chegou a ter, e o White Dorper, né? Isso. Para o seu processo, dentro do seu sistema de produção, para o seu manejo, você já chegou a uma conclusão do que está ficando melhor ou não? Ou ainda tem algum tempo para você chegar a essa conclusão? Olha, o que eu tenho percebido, né, olhando os dados que a gente tem dos últimos anos, a matriz, por exemplo, menor, de 50 a 60 quilos, que vai parir gemelar, tem um bom resultado. Então, quem traz para mim um tamanho, né, de carcaça, né, que consiga produzir 2 cordeiros pesados? A Texel tem atendido bastante nesse quesito, porque são animais medianos a pequenos, né, de 60 quilos. Então, são animais pequenos que vão parir gemelar, vão dar condições aos cordeiros de mamar pesado. E aí eu trabalho com o cruzamento industrial para trazer características para carne, para crescer um pouquinho a estrutura, né, de fêmeas ou de carcaça de cordeiros, né, que respondem muito bem. Então, a minha ideia é manter essa base Texel e fazer o cruzamento para a gente trabalhar com carcaças um pouco maiores, né? Por isso as 3 raças, quer dizer, você está fazendo o meio sangue, colocando uma terceira raça para fazer o cruzamento industrial, e aí nesse cruzamento industrial, macho e fêmea vai para abate?
Não. Não? Não, inclusive eu tenho muitas fêmeas aqui no rebanho, tricross, que são excelentes mães, que produzem muito bem, né? A gente sempre ouve falar na faculdade, né, que tricross é cruzamento terminal, que tem que ir para abate. Mas eu fiz esse teste de avaliar, né? Eu seguro as fêmeas, né? E no final da desmama, eu comparo, faço uma relação de desmama, né? O peso do cordeiro dividido pelo peso da mãe, vezes 100, a porcentagem ali vai me dizer quem que vai ficar ou não. E de fato, tenho muitas ovelhas tricross, e que tem dado resultados excelentes, e eu não tenho motivo, né, de descartar um animal que está produzindo bem. A gente vê aqui, né, os animais, como você falava, esse lote específico, você está chegando os animais no ponto para terem desenvolvimento tanto fisiológico quanto de peso para entrarem em monta efetivamente, mas a partir do momento que elas estão já aptas à reprodução, entra no sistema do manejo, como todas as outras matrizes aqui do rebanho. Isso, aqui as matrizes, as ovelhas adultas, elas ficam completamente a campo, não recebem suplemento de silagem, né? Elas recebem um proteinado da tarde que elas retornam, para ter o melhor aproveitamento ali do que elas estão comendo, né? Perfeito. Porque aqui, nossos pastos, eles não são dos melhores, digamos assim, a gente trabalha com o Maasai, que é um capim muito bom, que aguenta geada, que aguenta bastante pisoteio, mas não é o melhor em questão de proteína, nutricional. Então a gente complementa com proteinado, mas aqui não, aqui a gente está preparando essas fêmeas para em março estarem aptas à reprodução. Estamos vendo aqui detalhes do manejo reprodutivo, a preparação do lote de borregas, que entra aí no processo de reprodução, nessa estratégia de 3 raças, trabalhando aqui White Dorper, Texel e o Poll Dorset, e a gente vê o resultado com esse lote de borregas, que em breve já entram na reprodução, para a produção de cordeiros, definindo habilidade materna, precocidade, resistência à verminose, indicadores zootécnicos para eficiência produtiva e reprodutiva. Bom, Letícia, outro trabalho interessante que você tem desenvolvido aqui é a possibilidade dessa proximidade com a academia, né? E também ofertar estágios para que acadêmicos possam viver o dia a dia da fazenda, né? Sim. Por que dessa ideia? Quando que surgiu essa sua intenção de fazer essa proximidade da academia e a possibilidade dos estágios? Então, aqui a Fazendeira do Brasil, ela abre portas, né, para os estagiários, para diversos setores. Então, a gente tem a parte da bovinocultura, a parte da agricultura e a ovinocultura. E a gente abre esse espaço, né, porque a gente entende a importância do acadêmico sair da sala de aula e ter vivência prática com o campo, né? Então, no caso dos ovinos, a gente, como veterinário, eu sei que a gente tem pouquíssimas aulas, matérias sobre o tema. Então, nada melhor do que vir na prática, né, tendo uma supervisão, do que é ovinocultura, né? Porque só vendo no campo mesmo, né, os gargalos e como cuidar de uma espécie que é tão, né, específica, com certeza, para levar para a vida, né, profissional dessas pessoas que passam por aqui. Nós estamos com 2 estagiários, estão começando aqui agora, recente. Como é que está esse manejo? Chegaram há pouco tempo, já estão trabalhando? Como é que está sendo a experiência? Eu tô aqui, eu vim uma semana em dezembro e tô vindo janeiro inteiro. E tá sendo muito incrível. A gente consegue ver um pouco de coisa todo dia, ter alguma coisa para fazer. É incrível aprender com alguém que sabe tanto, né? É incrível, não sei nem. Você está fazendo qual curso? Veterinária. Medicina veterinária. Isso. Você percebe que o fato de você estar aqui na propriedade, vivendo o dia a dia da agricultura, isso contribui para a formação profissional? Com certeza, porque ver assim na aula é uma coisa, agora ver aqui realmente o que acontece, né? A teoria nem. A teoria na prática. Tudo. A prática é outra totalmente história, diferente, né? Exatamente. Você está fazendo qual curso? Eu faço técnico de agronegócio. Tá. Como é que está sendo a experiência? Você está recente aqui. Eu tô recente. Caloura, né, Letícia? Sim. Ainda vai fazer pouco dia, entrei segunda-feira. Mas para mim está sendo muito bom, porque na prática é melhor do que estando na escola. A gente vai aprendendo um pouco mais, um pouco dos medicamentos, do jeito de tratar eles, tudo mais. E essa possibilidade é frequente? Sai um grupo de estagiários, entra outro, você está sempre mantendo estagiários presentes aqui na fazenda? Normalmente, as pessoas procuram a gente para o estágio em épocas de férias, né? Então, por exemplo, junho e julho, para o setor específico de ovinocultura, é um mês que a gente precisa bastante, né? Claro, porque você tem um movimento grande. A gente tem um movimento grande de nascimento de cordeiros, né? Num curto período de espaço, então é um momento que a gente, né, solicita, né, que os estagiários tenham interesse de estagiar com ovinos que venham, né, que procurem a gente, e a gente abre essa possibilidade. E aqui eu acho bacana também, né, de estagiar, porque a gente tem um ciclo completo, né, de produção. Então a pessoa, ela tem a possibilidade de conhecer todo
desde a cria, recria, engorda, né? Tem toda essa experiência que às Ciclo vezes... completo e entender como é que funciona os manejos. Exato, cada categoria, né? Isso é muito bacana. Proximidade com a academia, possibilidade da formação profissional e do estágio, para que possamos ter cada vez mais oferta de mão de obra especializada, profissionais apaixonados pela ovinocultura, que eu tenho certeza que cada uma delas, vindo aqui, vão sair daqui com foco na ovinocultura e na caprinocultura brasileira. Parabéns, Fazendas União Brasil, por dar a oportunidade do estágio e as academias, por estarem aqui ofertando essa possibilidade da integração. E parabéns a vocês por terem a iniciativa de estarem aqui. Espero que gostem e que tenham a oportunidade de sair daqui apaixonados pela atividade. Vou conhecer mais detalhes aqui, Fazendas União do Brasil, aqui no município de Buri, no estado de São Paulo. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, para você ver o dia a dia dessa nossa jornada. E o vídeo completo desta visita você vai assistir no canal do YouTube. Vá lá, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações, deixe o seu comentário e nos acompanhe Brasil afora, conhecendo esse universo da caprinocultura e da ovinocultura brasileira. Forte abraço, até a próxima. Nós vamos continuar degustando aqui, fazendo raiva, não sei o que está por aí. Forte abraço, até a próxima.